Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Eu acho que eu vou abrir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo chegou na terra. Queria falar para os meus amados irmãos e irmãs que quando Deus está para agir, Ele age na simplicidade. Entende? O Evangelho é muito simples. O Evangelho é a boa nova da salvação. Eu e você chegamos nessa terra pecadores, né, debaixo de condenação. Mas só que Deus já tinha preparado a nossa salvação. Quando mandou Jesus aqui na terra, ele morreu na cruz, deu a sua vida, ressuscitou. E o Espírito Santo, quer dizer, o testemunho que nós acabamos de ouvir, ele sempre fez isso. Ele é um especialista nisso. Ele é um especialista em transformar as pessoas. Agora nós estamos buscando um reavivamento, porque, com toda sinceridade, muitos dos nossos irmãos não estão avivados. Né? Eles não respondem ao estímulo da palavra. Há irmãos que respondem, graças a Deus, né? Mas não é assim a maioria. Entende? Quando você olha para a Bíblia, a gente tem que falar com clareza. Você não pode mentir aqui. Tem que falar a verdade. Né? Esse entusiasmo que o Jobson estava demonstrando
o Misael e mais alguns aí, isso é missão de todos nós. Isso é todo mundo, né? Não há desculpa, né? Então, no capítulo 2, vamos ler comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto, Ásia, e Frígia, Panfília, Egito e parte da Líbia, juntos, a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Podes assentar. Para quem está familiarizado, na sequência nós encontramos o grande discurso, a grande pregação do nosso amado apóstolo Pedro. Vocês se lembram, a semana passada, que nós abrimos aqui o livro de Atos e lemos no capítulo 1 e falamos de Jesus. Logo, quem lembra? Quem consegue lembrar? Versículo 1, trouxemos Jesus, né? E esse livro, que é chamado Atos dos Apóstolos, alguns consideram que ele poderia ter um outro nome, Atos do Espírito Santo. Amém? Em um trabalho com a nossa equipe de pastores, houve uma contagem, não é? E se chegou à conclusão que a média de 55 menções sobre a pessoa do Espírito Santo. É um livro que mostra a igreja na origem, mas mostra uma igreja que ama evangelizar. Mostra uma igreja que as pessoas querem dar testemunho de Jesus. Não é uma igreja que vem ao culto e, né, se alimenta, ou não se alimenta também, ou apenas faz uma ida mecânica, correto? E não está envolvida. Não está envolvida. Eu peço quando eu estiver falando, que o Espírito Santo realmente me ajude a falar, né, porque isso é o que está acontecendo hoje. Lamentavelmente, né? Mas também, por outro lado, existe sempre a promessa de começar de novo. É possível recomeçar de novo. Sempre é possível buscar um avivamento, se voltar ao primeiro amor. E uma das coisas que sempre me deixou muito assim triste, sempre foi quando a gente fala, tem uma reunião do Espírito Santo. E parte do nosso povo não dá importância. Parte dos crentes não dá importância. Você está entendendo? Porque quando você dá importância, você quer estar. E veja bem, e é uma reunião que nós estamos falando que é uma reunião que envolve a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então é para quando a gente falar assim, Deus, o Espírito Santo, a gente se mexer. Caramba, o Espírito Santo é.
Por quê? Porque, meu amado irmão, na Bíblia Sagrada, olha para cá, toda grande obra que Deus estava para fazer, a presença do Espírito Santo, ela se manifestava. Quando nós pegamos esse livro sagrado, o livro de Gênesis, que minha mãe abriu e me deu aula nesse livro, está ali ela hoje com 82 anos, a gente era criança, lá no capítulo 1 diz o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem. Aí, olha só, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu peço a Deus e tenho pedido a Deus que nos ajude, entende? Abrindo os olhos do coração de cada um dos irmãos, das ovelhas, dos obreiros, ter um interesse maior na pessoa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não existe, entende? Nenhuma possibilidade de você nascer de novo. Sem o Espírito Santo não existe nenhuma possibilidade de você, entende, vencer a carne. Vencer a carne. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Nós já pregamos em vários lugares e tentamos mostrar isso. Quando Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, né? Mandou ensinar e disse, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, mas por que o batismo, então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Pai é Deus. Ele é o autor da nossa salvação. O Pai é aquele que planeja. Amém? Glória a Deus. Deus, o Filho, que tomou a natureza humana e recebeu o nome de Jesus nessa terra, correto? Jesus significa Salvador. Ele é aquele que faz a expiação. Ele é aquele que toma o nosso lugar na cruz. Ele é aquele que vai pagar pelos nossos pecados e vai nos comprar, nos adquirir de novo pelo seu sangue puro derramado naquela cruz. Pelo seu sangue. Eu estou falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que limpa, purifica. Glória a Deus. Mas o batismo, ele é feito. Aliás, nós estamos orando para Deus dar almas, em Jobson, Misael e outros, para a gente estrear esse tanque batismal aqui, olha. Trazer a pessoa para fazer as aulinhas direitinho, né? Fazer o discipulado direitinho, o batismo ali, olha. Ainda não teve um batismo aqui. O batismo. E ele mandou batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Já explicamos que o Pai é aquele que planeja, é o autor. O Filho é aquele que vai fazer a expiação. Ele é o mediador, né? Ele segura na mão de Deus e na nossa mão para nos levar a Deus. O Filho, amém? E o Espírito Santo é aquele que vai fazer o quê? É aquele que vai aplicar. Eu quero que os irmãos saibam, os irmãos da nossa igreja têm que saber. Vocês já ouviram a pregação disso aí? Mas é um dos maiores pecados que se comete na atualidade é ignorar a pessoa honrada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Quando você presta atenção na leitura da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ver o Espírito Santo sempre em ação. No Antigo Testamento, não é? Você vê o Espírito Santo agindo nos profetas, o Espírito Santo agindo nos reis, né? Davi, por exemplo, foi cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo agindo nos juízes, correto? Nos sacerdotes, correto? Sendo que o próprio Jesus sendo filho de Deus, vamos entender o seguinte, Jesus sendo filho de Deus, mas como ele se tornou homem? Ele é Deus, fala comigo, ele é Deus, mas ele é um homem, 100% homem. Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, onde
estava Jesus, não é? A pessoa podia ver o seu nariz, ele era um judeu, seus olhos, não é isso? Seu corpo, correto? Mas ali estava Deus. É um grande mistério, porque você imagine que Deus está naquela pessoa, mas ele também é humano. Maravilhado, porque o estrago que o diabo fez na humanidade, enganando, seduzindo e jogando o homem nessa podridão e miséria que está este mundo, por causa do pecado, onde abundou o pecado, então Deus planejou enviar seu filho. E o seu filho, quem é o seu filho? Seu filho é Deus, filho. Deus, filho. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O que significa isso? Todo e qualquer ser foi criado. Deus cria o homem. Sim ou não? Então o homem é sempre homem. Ele tem uma alma, ele tem um espírito, mas ele é homem. Ele é criatura. E é evidente que Deus salva esse homem e usa esse homem. Homens espetaculares como Moisés, homens espetaculares como o próprio Abraão, homens espetaculares como os profetas e tantos outros, homens e mulheres, santos, correto? Mas todos pecadores. Ninguém puro, ninguém perfeito. Vocês estão entendendo ou não? Mas para garantir a nossa maravilhosa salvação, a nossa grandiosa salvação, meu amado irmão, você precisa voltar a se alegrar em Cristo pela salvação. O grande rei Davi, quando ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, vocês se lembram? Ele só temia duas coisas, não é isso? Ele não tinha medo de perder riqueza, perder dinheiro, a reputação, né? Nada disso, ele não tinha medo disso. Ele queria resolver o problema do pecado. Do pecado. E o pecado é uma desgraça. E qual é a oração que ele faz? Não me retire o trono. Não me retire o título de rei. Nunca ele fez isso. Não me retire o teu espírito. Quem tem o espírito tem tudo. Quem não tem o espírito não tem nada. Quem tem o espírito está vivo. Quem não tem o espírito está morto. Vocês entenderam ou não? Quem tem o espírito tem o poder que se aperfeiçoa em qualquer fraqueza. Mas quem tem o espírito, agora quem não tem o espírito sucumbe. Então nós precisamos de uma aspiração. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, o que é que mais está na tua mente durante o dia? Com que você se preocupa? O que lhe atrai a sua atenção? Você se interessa por quê? Quais são as coisas? Por isso está a igreja hoje carnal, igreja, sabe, muito apática às realidades espirituais, mas Deus está nos chamando para um reavivamento. É hora de se voltar. Vira para quem está ao outro lado e fala assim, meu amado irmão, veja alguns de vocês que têm se tornado carnais. Veja alguns de vocês que têm se tornado carnais. Já viram a tristeza? Já perceberam a depressão? Já perceberam? Parece um vazio existencial. Parece que você nunca aceitou a Jesus como Salvador. Lhe falta a alegria da salvação. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Ele ama você. E Ele está te chamando para se reconciliar, para renovar a tua aliança. E Ele quer que o seu coração volte a queimar. Glória a Deus. Davi, então, ele fala o quê?
não me retires o Espírito Santo. O que é que você tem medo de perder? O que é que nós temos receio de perder? Amém? A comunhão com Deus. Sabe por que daqui a pouco você pode, né, vou usar uma linguagem normal, tá bem básica, tá? Na hora de bater as botas, tá? O espírito e a alma sair do corpo, naquela hora, tudo que te toma tempo não vai valer. Por mais importante que seja, a minha faculdade, diploma não salva. Entra numa UTI, diploma não entra com você, vai para uma UTI. Esses dias eu estive no hospital lá na Barra, visitando um jornalista lá, e a gente entra naquela UTI, né? Também tivemos em Itaborê visitando um irmão da nossa igreja, e você entra naquela hora, tá? Tudo que você se preocupa, é isso, é aquilo, não vai valer de nada, meu amigo. O que vai valer é se você creu que Jesus te salvou, teus pecados foram perdoados, teu nome foi escrito no livro da vida, e mais ainda, você não está na UTI sozinho, o Espírito Santo está lá. Os amigos de internet não aparecem lá, não. Os amigos de internet, os amigos da ilusão não aparecem, mas o Espírito Santo vai estar lá. Não te deixarei e nem te desampararei. Nós precisamos voltar à Bíblia. Segunda-feira, uma grande reunião aqui de oração. Tivemos até a honra do pastor Daniel, estava nessa última reunião, né, pastor? Né? Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo estava naquela reunião aqui. Né, pastor? Louvado seja Deus pelas pessoas que vieram. O pastor trouxe uma boa mensagem. Mas eu fiquei sabendo que compareceram 67 pessoas. Louvei a Deus por isso, mas pelo anúncio, Misael, eu estava esperando 120. 120 igual no cenáculo, porque não é para buscar o capeta, não é para buscar o diabo, gente. Não é para encher a cara numa barraca, não é para nada, é para estar se enchendo do Espírito Santo. E como é que você não vem? Como é que você não vem? Então, uma grande diferença da igreja clássica é que ela estava interessada nele. E o Espírito Santo revela Jesus. E mais do Espírito Santo, Jesus, mais de Jesus, Deus. Então, hoje, o que é que nós estamos querendo? Olha para quem está ao outro lado. Meu amado, eu acho bom você ser humilde, pedir perdão pela tua indiferença. Quais são as tuas prioridades na vida? Quais são as tuas prioridades na vida? Então nós precisamos realmente de um reavivamento. Nós não podemos ter só um grupinho que evangeliza, tem que ser toda a igreja evangelizando. Se eu nasci de novo, eu não posso estar na arquibancada. Não é isso? A arquibancada é para ver um time jogar, a gente não é jogador. Mas aqui na seara de Deus, não, todo mundo é chamado. E se você prestar atenção no livro de Atos, que nós estamos querendo ler e reler, lá em Atos diz o quê? Vocês vão para Jerusalém, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, né? E vocês vão ser testemunhas. Bate aí no ombrinho de quem está ao outro lado aí. Ser testemunha, 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 testemunha. Fala assim, ser testemunha. Irmão, e para ser testemunha de Jesus, não precisa dizer assim, eu queria conhecer mais a Bíblia. Tem um pessoal que dá cada desculpa que é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. A luz das Escrituras é uma ofensa, hermeneuticamente falando, é uma ofensa, porque na Bíblia Sagrada nós vemos que as pessoas que partiam para querer anunciar Jesus, né, que elas tinham tanto conhecimento, a experiência delas não era falsa, a experiência delas era verdadeira. Igual esse senhor agora ali, ele tem essa experiência bombástica. Essa é a base, ele vai contar, ei, acreditem nele, porque ele mudou a minha vida. Foi isso que fez a mulher samaritana, Roberto.
Foi isso que fez. Ela não tinha um manual que disse que tinha que falar. Não tem nada disso não, meu irmão. Você tem que acreditar o seguinte, não é? Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Se você crê nele, você vai para o céu. Se não crê nele, tu vai para o inferno, correto? Agora, Deus não quer que você vá para lá, portanto que ele mandou Jesus, mas ele avisa que você vai para lá se você não acreditar em Jesus, correto? E olha o que Deus fez na minha vida. Vocês estão entendendo ou não? A gente precisa acreditar, minha gente. Eu não estou aqui com mentira, não. Nós não estamos aqui com falso evangelho, não. Nós estamos aqui pregando a verdade. Nós estamos pregando aqui a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Glória a Deus. Então, veja bem, tem gente que tem uma dificuldade de convidar pessoas para a igreja, dar testemunho, né? Eu sou fã da pastora Cristina, né? Pastora Cristina, esse dia nós fomos para Belém do Pará, e daqui a pouco ela está numa cadeira lá sentada, e está lá sentada uma senhora lá, e ela, daqui a pouco, tem que ver um dia ela contando como é que ela entra no assunto com aquela mulher. A mulher estava vendo um filme, fala com ela do filme. Não, ela estava vendo naquela hora ali, o filme. Está vendo naquela hora um filme. Ela fala com ela e a pastora Cristina conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, né? Hein? Espírito Santo, me dá uma chance de falar com essa mulher. Aí, no final da história, elas estavam falando, e a pastora falando, e a pastora parece, né? O Senhor criou um ambiente, parece que ela já se conhece há muito tempo, nunca se viram, e era uma advogada lá de Belém do Pará. Lembrei da doutora Cremilda. Ela era uma advogada. Mas se você não, sabe, se você não se interessar pela alma, você não vai falar nada. Você não vai falar nada. Quer dizer, já pensou que coisa? Quando eu penso que as pessoas estão morrendo, e se não conhecer Jesus estão indo para o inferno, a gente precisa acordar para viver esse cristianismo mais intensamente. Amém, amém? Vira para quem está ao outro lado e fala assim, meu amado irmão, a igreja não tem que ser avaliada se tem uma orquestra bonita, se tem uma banda bonita, se tem isso. Ela tem que ser avaliada se Jesus está e se essas pessoas estão fazendo o que ele mandou. Eu vou repetir. Se essas pessoas estão fazendo o que ele mandou. Vocês entenderam ou não? Entenderam ou não, gente? Se as pessoas estão querendo ganhar almas. E sabe quem é que faz você ganhar almas? O Espírito Santo. Toda vez que alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai evangelizar. Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero implorar que vocês acreditem no que diz a palavra de Deus. Ninguém é salvo se eu tenho um argumento, se eu tenho, sabe, olha só, você tem muita sabedoria, tem muito. Não é isso que salva. O que salva é quando você fala sobre Jesus e o Espírito Santo vai pegar. Acreditem no que eu estou te dizendo aqui, porque está na palavra de Deus. Glória a Deus. Estudar a Bíblia é um processo e é um dever, alimenta a nossa alma, correto? Mas é um processo. Então, o que determina é se eu tive uma experiência com o Senhor. Pastor, me dá mais uma base bíblica aí? Claro, quantas você quiser. Quantas queira. O ex-endemoniado de Gadara, o cara era um endemoniado, 6.000 demônios que ele tinha. Ele ficava no cemitério, acorrentava, ele quebrava tudo, se cortava e ficava nu. Mas houve um dia que o homem de Nazaré chamou os discípulos e disse, vamos entrar nesse barco, atravessar para o outro lado. Vamos para o outro lado. E vocês conhecem a história, o mar se levantou, ficou enfurecido, ele levantou e mandou o mar ficar na dele, repreendeu o mar, chega do outro lado e está lá aquela personalidade humana. Ninguém podia fazer nada para libertar aquele homem, para transformar a vida daquele homem, ninguém podia fazer nada. Os antropólogos não podem fazer nada, os psicólogos não podem fazer nada, sabe? Esse pessoal todo não faz. Para transformar a vida só há um poder. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu vou repetir, só um poder. E esse poder é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é capaz de fazer isso, irmãos.
Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E é muito maravilhoso que quando Jesus chega lá, encontra aquele homem, tipo um maltrapilho, ninguém queria saber dele. E ele era violento. E o Senhor Jesus pergunta: qual é o teu nome? Como se ele não soubesse. Tinha que ficar registrado para a gente saber. E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muito. Eu vou sintetizar. O Senhor Jesus manda aqueles demônios saírem. O homem tinha uma agitação, um vulcão dentro dele, não parava, né? E morava no cemitério. Meus irmãos, nós que andamos na nossa cidade decaída, na nossa sociedade, devemos renovar o nosso olhar de misericórdia para os seres humanos. Aqueles que as pessoas estão dizendo: vai para lá, sai daqui. Quem está entendendo? Diga amém. Pelo amor de Deus, igreja do Gramacho, irmãos do Gramacho, pelo amor de Deus, vocês aqui queiram buscar mesmo o Espírito Santo. Manda essa morte que está na tua vida embora. Manda essa letargia, essa indiferença. Quem está entendendo? É verdade. Aquele homem ficou liberto. E quando você lê isso em Marcos, por exemplo, diz que daqui a pouco, quando você olha para ele agora, antes ele estava nu, agora ele está vestido. Ele corria de um lado para o outro, agora ele está sentado, encontrou descanso, agora está calmo. O poder de Deus agiu na vida daquele homem. Ô irmão querido, presta bem atenção, se renova em Cristo, pelo amor de Deus, não fica assim não. Glória a Deus. E agora aquele homem, ele aspirou talvez ser um daqueles apóstolos. E disse: Senhor, me deixe te acompanhar. E o Senhor Jesus disse: não, você não vai fazer parte aqui do colégio apostólico, mas tem uma missão para você. Porque a missão é para todo crente. A missão de ganhar almas é para todo crente. Eu vou repetir. Você tem que perder o sono, perder a paz se não começar a ganhar alma. Ou então não dá para dizer que você é um cristão convertido. Porque Jesus fala para aquele homem: vai na tua cidade e conta para todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi e contou para todo mundo. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos nos assentando para comer, beber e mais nada. Daí o grande clamor e o apelo, né? Do reavivamento e uma busca do Espírito Santo. Irmão, fala assim, irmão, não se iludam com falso evangelho e igreja de programa social. Pelo amor de Deus, você não vê isso no Novo Testamento. Vocês estão me entendendo ou não? O programa da igreja é orar, é vigília, intercessão e sair à rua para pregar e ganhar alma, expulsar capeta, expulsar demônio, dar discipulado. Esse é o programa que eu encontro na Bíblia. Amém, amém? Então olha para quem está ao outro lado e fala assim: irmão, você tem que se incomodar com isso. Que horas tem? Que horas tem? 17 para as 10. Vamos fazer o seguinte, nós vamos parar sem concluir, voltar na próxima terça-feira. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como
perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.